Amém? Deus. Estou muito alegre de estar aqui nessa noite com vocês, adorando Deus, dizendo Senhor, né? Muito lindo aqui, pessoal bem animado. Pelo menos alguma parte do pessoal começou a se animar mais, se soltar mais um pouco. E podemos sentir que Deus falou conosco através dos louvores, através da peça, que sentiu muito presença de Deus também. E agora é o momento da mensagem, tá? Então vamos, sem mais delongas, quero ser mais rápido que puder aqui, mais objetivo possível. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Cadê a Bíblia? Envia, mano. Capítulo 4. Eu não vou pedir que vocês façam uma leitura responsiva não, porque eu vou correr um pouco e ler alguns versículos isolados, mas que tem a ver com a mensagem, amém? Vocês acharam? Marcos capítulo 4, versículo 34, eu já vou ler uns versículos e vou dizendo para vocês. Então o versículo 34 diz assim: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versículo 38. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 40. E disse-lhes: por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E sempre disse comigo essa parte: mas quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Apocalipse capítulo 2, não sabe não, capítulo 2, versículo, perdão, capítulo, é isso, não, 3, 7, na carta escrita à igreja de Filadélfia, só o primeiro versículo, 3, 7, diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isto diz o que é santo, repita comigo: santo. Isto diz o que é verdadeiro, repita comigo: verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, repita comigo: o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e fecha e ninguém abre. Amém. Vamos sentar, vamos orar a Deus ainda. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por esse culto. Tudo que veio aqui nessa noite, neste lugar, eu quero colocar as vidas em tuas mãos. Eu quero reconhecer que a gente é a tua igreja, mais uma vez, que eu sou falho, Senhor, sou pecador, tenho as limitações que são inúmeras, ó Deus, mas dependo da tua misericórdia, da tua graça nessa noite para passar aquilo que tu colocaste no meu coração. Então eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, me esvazio das minhas convicções, me esvazio daquilo que eu estudei durante a semana, daquilo que eu me procurei me empenhar, me esvazio dos meus méritos, se serve algum, ó Deus. Me esvazio, Senhor, de tudo que pode me impedir de alcançar o teu coração nessa noite, para somente depender da tua graça, da tua virtude, da tua unção, e despedaça todo o jugo. Eu quero te agradecer por tudo que neste lugar, continua conosco, com os nossos corações, que a palavra gere fruto, que nossas vidas gerem mudança de vida, mudança de caráter. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Uma dificuldade muito grande para aqui em cima. Fiquei muito feliz com o convite da Letícia, né? Eu escutava assim, ela falava: o pregador está vendo? Eu falei: vamos lá, se vamos conseguir achar. Até tentei indicar um que eu conheci, que o rapaz prega muito, mas não. Depois ela me falou: não consigo andar de pregador, acho que vai ser bastante bem. Pelo amor de Deus, você vai acontecer. E aí, hoje estamos aqui pela graça de Deus, mas eu estou feliz. Eu quero muito começar a mensagem. Obrigado, Renato. Muito importante o que você faz, Renato. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu pedi desculpa ao Maico ali do ladinho do banheiro. A gente teve um ensaio agora há pouco, né, para vir para cá. E aí os amigos se exaltaram, né? O ensaio sempre assim, né? Eu antes não conhece o ensaio, joga nota, fala acorde, e aí não bate muito, então essa aqui é outra, tá errado. Mas não demos brecha para que o primeiro entrasse no nosso meio. Tudo que ele queria, mas não demos brecha. Eu quero ver como o Maico,
Deus me culpa, o Renato, se alguma coisa ficou ali, mas a gente sente que quando ele está tocando, ele olhou para mim, eu olhei para ele, já o perdão se instalou no nosso olhar. Isso eu fico feliz com isso, mas eu quero formalizar isso, meu pedido em frente aqui à igreja, aos meus irmãos mesmo, que eu tenho muito orgulho e felicidade de estar. Sem eles eu não seria nada, com certeza. Meu namorado Raíssa e todos os jovens da igreja agradeço também de antemão. Vamos dar mensagem, irmão, vamos dar mensagem. Bom, eu vou correr aqui com vocês. Em Marcos, umas passagens que eles falam muito comigo. E essa primeira passagem, que é Jesus apazigua a tempestade, Jesus me ensinou muitas coisas já nessa semana sobre isso. E Deus me deu um tema para essa mensagem. Deus me deu um tema para ele. É um pouco diferente esse tema, esse título, na verdade, é o título. O título é Prazer. Eu sou Jesus. Prazer. Eu sou Jesus. Esse é o título da mensagem nessa noite. Jesus está presente para nós nessa noite, dizendo quem Ele é. E o versículo 34 começa dizendo: sem parábolas nunca lhes falava, mas tudo declarava particular dos seus discípulos. Eu já entendo uma coisa aqui, e eu vou basear a mensagem em cima disso. Vira para o teu irmão e diz assim para ele, mais bonito que tiver do teu lado aí, mais simpático, diz para ele assim: tá pregando. E aí? Tá pregando. Tá Discípulo pregando. ou multidão? Discípulo ou Discípulo ou multidão? multidão? E aí? Discípulo ou multidão? Sempre por nós. Tá pregando mais É bonito. uma pergunta reflexiva. Aí. Pegou a música da minha música. E sendo já tarde, Discípulo ou multidão. Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Vou tocar. Vou cantar. É interessante que tem um passemos aqui. Jesus tinha uma preocupação muito grande, irmãos, em se revelar para os seus discípulos, para que os seus discípulos o conhecessem, soubessem quem ele era. Nesse momento, o ocasião, ele fala: passemos para outra margem. Versículo 36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo no barco. É interessante, Jesus diz para os discípulos assim: olha só, está vendo aquele lado lá? Passa para aquele lado lá. Tem gente de vocês, mas passa para o outro lado. Eu vou continuar. Não. Jesus falou assim: passemos para o outro lado. Ele estava dizendo: eu vou com vocês para o outro lado. Vocês não irão sozinhos para o outro lado. Eu estou com vocês. Eu vou com vocês no barco também. E eles, deixando a multidão, passaram por outro lado. Então a gente vai observar na vida de Jesus e dos discípulos que em muitos momentos Jesus falou para a multidão. Jesus operou milagres para a multidão. Jesus multiplicou pães, peixes. Jesus fez milagres com o cego, paralítico. Jesus ressuscitou pessoas. Mas tem momentos na Bíblia que você vai observar que só estiveram com ele quem era discípulo. É mil baixista. Momentos que eram só reservados para quem era discípulo. Multidão não devia estar com eles em algum desses momentos. Esse era um desses. Ele falou: deixem a multidão e passem para o outro lado. Ou seja, passemos para o outro lado. E chegaram do outro lado, já no meio do mar. E algo interessante, começou a soprar um vento, começou uma turbulência no barco, e Jesus estava dormindo. Olha que interessante, dormindo no meio da tempestade, né? O pessoal olhando lá: Deus, vai morrer aqui. Vento lá, bravio, soprando vento, chuva forte, e o mestre está no barco. Bem, no barco, cadê ele? Está? Ele está dormindo. Vai fazer por nós, dormindo. Ele estava dormindo na polpa do barco, ou seja, na polpa é a parte traseira do barco. Ele justamente foi para um cantinho dele, lá para trás do barco, ficou dormindo. Deixou os discípulos na frente do barco. E é muito interessante que eles chegam a dizer: Jesus, acorda o mestre, está oferecendo. E aí eles dizem, e aí Jesus
Para um pouquinho aí. Chega. Na hora, tem segurança. Eles falam, peraí. Não. Tá, é Jesus, tudo bem, Jesus. Não, Jesus. Tá. Até esse capítulo 4 aqui, Jesus tinha curado o paralítico, tinha curado a sogra de Pedro, no relato seguido dos textos até capítulo 4, 5. Tinha curado o paralítico, mas Jesus que tinha poder sobre a natureza, ele não conhecia. Mas peraí, se dá uma pessoa curar, fazer cego ver também, a gente já viu, mas isso aqui é novo pra gente. Uma vez tempestade, isso aí. Aí, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar não obedece? Falaram isso. Quem é este aqui? Até sobre o vento, sobre o mar, tem poder. E aí eu lembrei de uma escandalosa aqui hoje. Falaram, se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas também erguerei, descansarei, pois sei que eles não sabiam que sobre as águas também Jesus também era rei, que sobre as águas ele também tinha poder, que sobre tempestade ele pode ir para o mar. Então eu digo para você essa noite, estamos com uma tempestade, uma coisa inédita na tua vida. Você acha, isso aqui não sei não, é para Jesus acho que é muita coisa. Conheça a quem você serve. Proponha-se conhecer a quem você serve, porque sobre as águas, sobre tempestade, ele também é rei. Ele também tem poder. Então, sobre o teu problema, sobre a tua dificuldade, sobre os teus sonhos, ele tem poder também para fazer acontecer. Não pense que nada é difícil demais para Jesus, porque não é. Mas precisa conhecer o porquê. Os discípulos não conheciam totalmente até aquele momento. E aí, uma pergunta que marca a mensagem aqui sobre: você conhece quem você tem servido todo esse tempo na casa de Deus? Você sabe quem é Jesus? Ou quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você na sua vida? Você tem alguns traços que ele pode fazer com você e você algumas coisas você acha que não pode ocupar? Como é que você entende Jesus para você? Como é que você conhece Jesus? Ou você não conhece tanto? Você serve alguém que é distante ainda, que é alguém que não te passa tanta intimidade, tanto calor, tanto relacionamento. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E nesse momento eu entendo o seguinte, que era necessário para que eles conhecessem quem era Jesus. Nesse momento da nossa vida, irmãos, que eu estava falando com o Joel ontem. Mas Joel, até o momento que a gente vai querer olhar para o lado e ver amigos, olhar para o lado e ver familiares, ver mãe, pai perto, apoiando. Sempre a gente vai querer isso, né? Mas tem momentos que não vai acontecer não. Não será momentos para a multidão. Vai ser momentos só você no barco com Jesus, no meio do mar. E aí? Se pular, se afoga. Não vai afogar. Mas se ficar no barco, tem a tempestade. E aí? Você conhece o teu Deus para confiar nele, em meio à tempestade, em meio a algo novo? Ou você se desesperaria por não saber ainda quem é Jesus? Por não conhecer Jesus de fato ainda? E é o seguinte, nesse momento eles conhecem Jesus dessa forma. Passou esse momento, eles vão para o lado, tem a história do endemoniado de Gadareno, eles fazem uma libertação ali, fazem uma obra, mas eles voltam, e quando eles voltam, outro cenário se estabelece, que é um cenário novo. É um pai com uma filha à morte, para morrer. Só que tem uma diferença. Som, obrigado. Tá melhor, gente? Ouvir?
É um novo cenário agora quando Jesus volta. É um cenário que os discípulos já conhecem. Um Jesus que tem poder sobre tempestades. Isso vai ser determinante para o que vai acontecer. Porque isso aí vai acontecer o seguinte: já com sua filha morte. E aí ele fala: Jesus, o filho está morte, vem à minha casa que sara, cura. Jesus está bom. E aí Jesus vai. Jesus não costumava ir à casa de muitas pessoas, não. Ele só ia quando era necessário. A gente aprendeu isso. E ele foi atrás de Jairo. Mas no caminho, alguém rouba a cena. Uma mulher entra no meio do nada. E a história cessa de contar sobre Jairo e sua família e passa a contar sobre essa mulher com fluxo de sangue. É interessante que começa a falar no versículo 25 sobre ela. E só volta a história para Jairo e sua filha no versículo 35. São 10 versículos falando de uma estranha. Não tinha nem nome, não tem nem nome na Bíblia. É apenas uma mulher. Interessante que Jesus esquece um pouquinho o problema de Jairo e sua filha. Esquece. E passa atenção àquela mulher. E ela é curada, a gente já conhece ela é curada do seu fluxo de sangue, pela sua fé, ela toca na rola de Jesus. Quando Jesus volta a falar de Jairo, quando a atenção volta para Jairo e sua filha, Jairo com uma notícia assim, ó: Jairo, tua filha está morta. O texto vai dizer o seguinte: Jairo pede Jesus, minha filha está à morte, está para morrer. Vem e salva ela, cura. Está bom, todos foram. No caminho, no percurso, e nos imprevistos acontecendo com a mulher, perdeu-se tempo. Nesse tempo que se perdeu, ela faleceu. E a história só volta a falar dela quando ela já está morta. Com essa notícia, aí Jesus pronuncia pela primeira vez no texto, diz assim: não cremos, não temos, já crê somente. Interessante, Jesus só entra nesse texto quando vem uma notícia ruim, uma notícia da morte daquela menina. E eu aprendo uma coisa aqui, meu irmão. A gente acha que está demorando muito, né? Jesus, não vai vir logo, não? A coisa está feia. A casa está caindo. Está no osso aqui. Está demorando muito para chegar. Está muito ocupado, Jesus. Aí Jesus espera a situação chegar num nível de impossível. E aí ele vem. Agora você vem. Agora que ela já está morta, você vai vir, Jesus. Exatamente isso. E aí tem um louvor, eu sempre lembro sobre isso. Que quando que era possível se torna, quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. É a forma de trabalhar. Mas só entende isso quem conhece Jesus. Quem não conhece acha que ele está demorando. Quem não conhece acha que ele não vai vir. Quem não conhece acha que ele não está nem aí. Mas quem conhece sabe que quando chega num ponto de impossível, ele vem e faz o milagre. Porque se chegar quando tiver alguma coisa a ser feita ainda, alguma possibilidade, não é milagre. Você concorda comigo? Se chegar no momento da tua vida que você pode ter alguma forma de agir e solucionar, nem Jesus vem. Mas ele vem no impossível. Quando diz assim, está morta, ele entra assim no texto: não temos pensamento. Jesus vai. Mas ele vai, o seguinte, ele vai para os discípulos. E chega à porta daquela mulher, Jairo, e ele chama alguns discípulos, Tiago, Pedro e João, que não por um acaso eram os discípulos que estavam com ele quando o vento e o mar se levantaram. Chegou aprendendo aqui, meu irmão. Jesus, eles conheceram Jesus naquela ocasião, mas Jesus os conheceu também. E naquele momento, ele sabia com quem ele poderia contar para aquele milagre, para aquela ocasião, para aquela situação. Jesus chamou Pedro, Tiago e João
estavam naquele barco, que sabiam, que entenderam e viram que Jesus também tinha poder sobre a tempestade. E com eles, Jesus sabia que podia voltar. Jesus entra, e aí Jesus fala assim: ela não está morta. Isso é muito interessante. E Jesus começa a rir. O que ele está falando? Ele é louco? Acabamos de dizer que ela morreu agora, que ela faleceu. Ele vem dizer que ela não está morta, ela está dormindo, não é isso? Jesus falou: ela dorme. Eu aprendo aqui o seguinte: a palavra de Deus para você e para mim nessa noite, enquanto ele não se encontra, é que ainda há esperança. Algo ainda pode ser feito. Os teus sonhos podem estar adormecidos dentro de você, mas ainda vivem para Deus. Não importa o que digam que está morto, não tem mais jeito, ainda há esperança, ainda vale a pena a luta, ainda vale a pena a renúncia, ainda vale a pena a entrega, porque os teus sonhos ainda estão vivos para Deus dentro de você. Não é à toa, ele não chegou à tua vida por um acaso nesse momento, mas ele sabe que o que tem que acontecer, para ser feito, vai ser feito. Não se preocupe quanto a isso, mas confie que ainda há esperança. E Deus diz assim, Deus na palavra fala assim: traga à memória agora só aquilo que pode te dar esperança. E às vezes a gente tem tanta coisa, né? Tanta preocupação. Às vezes é vestibular, é prova, é concurso, né, Maria? A gente está estudando pra caramba. Final de semana em casa estudando, dia de semana estudando, né, Pedro? Deixa de uma saída pro culto para estudar. E aí tudo está difícil, aí meu ano tudo dá errado. No meu ano de vestibular, irmão, não é assim. 2011 foi um ano, mas meu Deus, eu estou tentando vestibular, estou tentando ingressar na faculdade, está tudo dando errado, é isso mesmo? Deus falou: é isso mesmo. É exatamente isso. Você entendeu como é que eu faço as coisas? É a minha maneira, não é do teu maneira. É do meu jeito, não é do teu jeito. As minhas promessas vão se cumprir, mas é no meu tempo. É quando eu disser que vai, é quando eu abrir as portas, e as portas que eu abro, ninguém fecha. Você lembra disso? Quem fala isso? Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ou seja, isto diz daquele que é. Isto diz daquele que tem. Isto diz daquele que faz. Quem está falando para você nessa noite não sou eu, é Jesus. Aquele que pode fazer, que pode mudar a tua história nessa noite. Que pode dizer assim para você: os teus sonhos não morreram ainda, os teus sonhos estão adormecidos, e eu vou acordá-los no momento certo. Amém? Tem um princípio que é o seguinte: se eu quero algo grandioso de Deus, preciso dar algo grandioso para Ele também. Isso é doloroso, porque a gente acha que a gente quer uma coisa tão grande de Deus, continuando a fazer as mesmas coisas. Eu quero milagre de Deus, eu quero coisa extraordinária. O que eu faço para Deus? Eu vou à igreja. Eu continuo indo à igreja aos domingos. Eu vou à igreja às terças. Eu vou ao estudo. Eu vou à escola dominical. Não está bom, não? Quer mais? Ei, você quer mais de Deus? Precisa de mais de você. Você quer algo grandioso de Deus? Quer algo que não deu a ninguém, ou que Ele não te deu ainda? Entrega a Ele, que você não ofereceu também a Ele. O nível de batalha daquilo que a gente quer é proporcional à grandeza daquilo que a gente deseja. O nível do meu esforço para conseguir de Deus que eu quero é proporcional àquilo que eu almejo de Deus. Eu quero pouca coisa, então posso continuar fazendo muitas coisas. Posso continuar indo na igreja de vez em quando, posso continuar orando para almoçar, orando para jantar, orando para dormir. Se eu quero a mesmice, é o suficiente. Se eu quero mais,
Eu quero mais de Deus? Preciso mudar. Preciso agir diferente. Preciso falar diferente. Preciso ser diferente. Eu quero mais de Deus. Eu vou ser mais para Deus. Eu quero algo novo de Deus. Eu vou ser uma novidade. Eu quero surpresa de Deus. Eu vou surpreender Deus também. O reino espiritual é assim. Continuando o texto, ele vai chegar e vai dizer agora, uma outra oportunidade. Capítulo 7. Diz assim: Jesus anda por cima do mar. Nessa ocasião, você vai entender que ele vai falar assim. Começa o texto dizendo assim. Isso é muito interessante. E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante. Agora ele não chega e diz assim: passemos. Ele chega e diz: passa. Entendeu a diferença? Ele não chegou e disse assim: vamos para o outro lado, como naquela vez, não. Ele fala assim: passa para o outro lado. Eu vou continuar aqui ainda. Eu vou encontrar vocês lá. Mas você agora, a princípio, vai sozinho. O que eu aprendo aqui? Vida com Deus são fases. São momentos de conhecimento, de intimidade. Naquele momento eles não estavam prontos ainda para passarem sozinhos. Então eles falaram: vou passar com vocês. Mas no capítulo 7 ele fala: agora já me conheceram, meus olhos que estavam vendo tempestades também, já conheceram que eu tenho poder sobre tudo. Passa para o outro lado. Já me conhece? Já sabe quem eu sou? Então você pode confiar em mim, né? Então passa para o outro lado. Engraçado, Deus não obriga, dá uma ordem. Ou seja, me obedeçam, passa. Ou seja, sigam em frente. Deus está mandando nós prosseguirmos hoje. Não sei o que você passou na tua vida, não sei se você teve um ano difícil. Bom, eu posso falar que aí está de prova e o ano dela também. Nossa, não está sendo difícil. E Deus fala assim para mim e para você: passa por outro lado. Continua até chegar no outro lado. E você fala: mas você vai comigo? A princípio não. Mas eu garanto que você vai chegar no outro lado. Então, passa. Você não entende uma coisa aqui? Eu sempre falo isso quando prego sobre esse tipo de relacionamento. Deus dá uma ordem. Mas tem algo que precisa ser compreendido, que é: eu obedeço a quem eu confio, e eu confio em quem eu conheço. Você entende isso? Você entende que só tinha condições de obedecer a Deus, a Jesus, passar por outro lado, se confiasse que Ele nos garantiria naquela travessia? Como eles confiariam? Conhecendo, se conhecessem Jesus, se soubessem quem era Jesus. Jesus disse assim: então, vocês me conhecem agora, né? Me conhecem? Então me obedeçam. Então confie em mim. Passa por lá. Continua e não para até chegar ao outro lado. Deus deu uma ordem, Deus falou assim: prossiga, vença, vá adiante até o outro lado, porque eu vou garantir você. Nessa mensagem, mas tem um ponto muito importante para que você entendesse comigo nessa noite. No texto, ele vendo que se fadigavam, a quarta vigília da noite se aproximou. Vendo que se fadigavam, arrimaram. Ou seja, Jesus estava do outro lado, mas Jesus sabia que ele estava em aflição no meio do mar. Jesus estava do outro lado, mas sabia que eles estavam precisando de ajuda no meio do mar. Que compreendo aqui, meu irmão? Jesus sabe da tua situação. Jesus sabe do teu problema. Sabe o que ele diz assim: mas a quarta vigília da noite.
Ou seja, passou-se um período de tempo, e a quarta vigília da noite, aí diz, Jesus foi de encontro aos discípulos. Pode demorar algum tempo para Jesus começar a caminhar no encontro, mas Ele sabe que você está passando, Ele sabe que você precisa, e a quarta vigília da noite da tua vida vai chegar. A quarta vigília pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas a quarta vigília de Deus vai chegar para você. O tempo de restituição vai vir para você, o tempo favorável vai chegar, mas é a quarta vigília da noite, ou seja, é no tempo de Deus. As instruções vão se realizar quando Ele achar que deve vir ao teu encontro. Enquanto isso, você vai continuar no meio do mar, no meio do mar, conhecendo o seu mestre. Amém? E lá quando eles vêm andando em um barco, vêm andando sobre as águas, é interessante, eu vou dar algo aqui importante. Os discípulos não entenderam, acharam que ele fosse vir em um outro barco. É aí que eu entendo o seguinte: nós nunca conhecemos Jesus o suficiente. Sempre tem mais de Jesus para a gente, sempre tem mais de Deus para a gente. Eles conheceram Jesus que ia tomar uma tempestade, sim, mas Jesus que andava sobre as águas, não. Jesus que vinha sobre o mar de madrugada, não. Acharam que ele era o quê? Fantasma. Óbvio, né? Se eu não conheço Jesus tanto assim, eu vou achar que ele é fantasma, que ele veio sobre as águas. Aí eu penso, Jesus realmente tem uma pregação do cadastro que faz isso, que assistiu um gol muito bom, parece que tinha medo. Como se Jesus ficou assustado. Por que ele ficou assustado? Jesus ficou surpreso. Por que assustado? Jesus queria uma outra reação dos discípulos. Como assim, por exemplo, vocês me conhecem? Eu ouvi sobre as águas, mas não sabem que sou eu. Eu esperava outra reação deles. Mas ele não, pô, é um fantasma. Você tinha que vir no barco, porque no barco é um fantasma. Eu entendo o seguinte, velho. Jesus, quando vem no nosso encontro, Ele vem mudando tudo. Vem mudando a ordem natural das coisas, sabe? E você acha que ele vem para um lado, ele aparece do outro. Você acha que ele vai agir de uma forma, ele age de outra. Você acha que ele vai fazer de uma maneira, ele faz de outra. Você acha que ele vem no barco e vai chegar primeiro, ou vai aparecer do outro lado aí? Não. Ele vem de uma maneira que surpreende, porque ele é Jesus. Ele pode tudo. Mas só entende isso quem conhece. Não, entenda a responsabilidade de conhecer Jesus. E por não conhecerem, Jesus queria passar à frente deles para acalmar o vento. Por não conhecerem, Jesus fez. Jesus entra no barco. E aí Jesus fica calmo. Mas Jesus não queria isso. Ele disse assim: Jesus veio ao seu encontro e queria passar à frente, adiante. Mas eles gritaram, não levantavam, Jesus fez, entrou no barco. Às vezes, por não conhecer a Jesus, por não conhecer a quem eu sirvo, eu posso atrapalhar a forma dele agir, eu posso ser um peso no tecido. Por não conhecer o Deus que eu sirvo, eu posso murmurar, posso atrasar o meu milagre, atrasar o sobrenatural, porque eu não conheço ainda, e age como alguém que não conhece, age como alguém que não é discípulo, que é multidão. Irmãos, vou concluir já, e eles vão ver o seguinte: ele não tem compromisso com massa, com multidão. Sabe por quê? Multidão é interesseira. Multidão só está nos em milagre. Multidão só está nos em algo para receber. Multidão só está num lugar onde tem fama, sucesso. Multidão não serve para olhar com Jesus. Mas Jesus escolheu pessoas para andar com Ele, que são discípulos.
aquilo que Ele pode fazer por mim, por algum milagre que Ele possa fazer por mim, por alguma bênção que Ele possa me dar, por alguma aprovação, alguma coisa, por alguma porta de emprego que Ele possa abrir, por alguma cura. Será que eu só penso que tenho servido Jesus? Ou eu tenho servido pelo que Ele é? Pelo que Ele fez na cruz do Calvário? Discípulo anda com Jesus quando todos vão embora. Discípulo permanece quando a multidão vira as costas. Discípulo fica quando acabam os pães, quando acabam os peixes. Discípulo não abandona quando chega o frio, quando chega o deserto. Mesmo que não aconteça nada, o discípulo continua. Sabe por quê? Porque o discípulo conhece. A multidão não conhece. A multidão é interesseira. Então, o que eu tenho sido diante de Jesus, diante de Deus? Multidão, o discípulo. Eu concluí dizendo o seguinte: isto diz o que é santo e verdadeiro. O que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu aprendi isso há pouco tempo, na marra, na dor. Que Jesus pode não fazer alguma coisa que eu queira muito. Jesus pode não fazer alguma coisa que eu tenha pedido bastante. Jesus pode não fazer um milagre que eu queira. Mas discípulo permanece. Discípulo não vira as costas. E aí eu lembro de Davi. Davi tinha o seu filho, foi cometido uma doença na Arábia. E orou a Deus, porque aquela doença que ele foi cometido foi do pecado que Davi fez com Batseba. Deus falou: vou ferir aquela criança. Deus falou: vou criar aquela criança. E Deus feriu. Mas Davi jejuou. Davi orou 7 dias. Jesus curou a criança? Deus curou a criança? Não. Deus fez um milagre? Não. Eu entendo o seguinte: Jesus, Ele quer dizer para você o seguinte: serei sempre Deus. Se as coisas não acontecerem para você da forma que você espera, eu vou continuar sendo Deus. E aí você vai me adorar quando não acontecer? Você vai me servir quando não acontecer? Você vai manter a sua fidelidade quando não acontecer? Você vai agir como multidão? E se não receber, vai virar as costas. Eu orei muito para que Deus preservasse em vida a mãe da Raíssa. Fiz jejum, orei bastante. Eu sentia que Deus ia curar ela. Eu sentia que Deus me fez, Deus vai fazer alguma coisa. Ele não fez. Ele disse o seguinte: isto diz, o que abre ninguém fecha, né? Mas o que fecha, ninguém abre. Isto diz o que fecha e ninguém abre. Eu falei: Deus é por ele, eu preciso aprender isso. Ser discípulo é isso. Quando não acontecer, serei sempre Deus. Quando não vier, continua sendo Deus. E aí eu lembro de Paulo. Paulo pediu a Deus e falou: Deus falou: foi me dado espinho na carne, Senhor, porque foi me dado muitas revelações do céu. E ele orou a Deus e falou: desvia de mim esse mensageiro de Satanás que veio me profetizar. E aí Deus vira para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, a minha graça é o suficiente para você. Paulo, a
vai te manter de pé. Paulo, a minha graça vai te fazer chegar até o final. Paulo, a minha graça te basta. Se não acontecer, a minha graça vai continuar aqui com você. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: em Daniel é dito assim: mas aquele que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Mas aquele que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E Deus fala para Daniel, no último versículo, fala: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque estarás forte. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Aquele que conhece o seu Deus vai se esforçar, vai até o fim. Aquele que conhece a Deus não vai abrir mão da sua presença, mas vai chegar até o fim. E aí ele diz assim para os seus discípulos: e agora, quem dizeis vós que eu sou? Ele perguntou aos discípulos porque os homens estavam dizendo: esse aí é João Batista, esse aí é Elias. Mas a multidão diz assim: vocês, discípulos que me conhecem, ou por exemplo, ou como quem diz que deveriam me conhecer, quem diz vocês que eu sou? Quem eu sou para vocês? Por isso o título da mensagem: de prazer, eu sou Jesus. Quem conhece a Deus, quem é discípulo, continua e vai até o fim. Eu oro a Deus para que você entenda isso nessa noite. Se você foi multidão, agir com multidão até hoje, que você entenda e saia daqui: Senhor, eu quero ser discípulo a partir de hoje. Eu quero te adorar e quero que vai acontecer. Mas se não vier, Senhor, eu vou continuar te adorando. Se não acontecer, Senhor, eu vou continuar te servindo. Se eu não ver nada no lugar, Senhor, por enquanto, eu vou confiar em Ti, porque Tu me deste uma palavra: tu, porém, vai até o fim. Mas aquele que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Eu queria só para encerrar, chamar a Alana e a Mariana para atuar no louvor aqui, para encerrar um louvor que diz isso, sobre conhecer Deus. Eu queria que você ficasse de pé enquanto eles se aproximam aqui. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar sobre a sua vida.